Olá, me chamo Eric Dias de Moraes, sou acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Telemaco Borba FATEB. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que é a comparação da resistência ao desgaste superficial de aço Hardox 450 e 550, com aço carbono recozido e aço temperado. Falando de desgaste, o desgaste ocorre em peças em movimento, portanto é muito comum em máquinas industriais, devido ao seu contrato e atrito entre superfícies, resultando em uma deformação gradual das peças e na modificação de suas dimensões, gerando tensões que podem levar à sobrecarga e uma ruptura. Uma das formas mais eficientes de reduzir o desgaste superficial é utilizando materiais com alta dureza e tenacidade, as quais dificultarão o desgaste das partículas metálicas. Os requisitos de alta dureza e tenacidade são conseguidos nos aços por meio de composição química conveniente, como os aços Hardox, tratamentos térmicos e termoquímicos como os aços temperados e ainda por tratamentos mecânicos como os aços trabalhados a frio. Portanto, esse trabalho irá desenvolver com o objetivo de comparar as propriedades mecânicas de uma forma experimental com aços que cumpram os requisitos de dureza e avaliar os resultados em termos de custo-benefício. O material estudado serão os aços Hardox 450 e 550, os aços carbono AISI SAE 1045 encruado e o aço carbono AISI SAE 1045 temperado. A engenharia de superfície tornou-se um campo extremamente importante nos últimos anos, devido à grande importância nos estudos de fenômenos relacionados à superfície dos componentes estruturais, compreendendo diversas áreas do conhecimento como a engenharia física e a ciência dos materiais. Isso porque são fenômenos que ocorrem na superfície como o desgaste. A fim de melhorar as propriedades estruturais e diminuir o custo relativo às paradas não programadas, diversas técnicas de modificação superficiais e de revestimento foram desenvolvidas, como por exemplo, a dessas técnicas que podemos citar o tratamento térmicos e termoquímicos. Muitas empresas espalhadas pelo mundo estão com uma corrida constante buscando sempre o melhor em qualidade e durabilidade do aço, desde a sua extração da natureza até o produto final, através do processo onde são trabalhadas estruturas moleculares, apresentando o aço mais duro e com muita resistência ao desgaste. Em busca de novas alternativas de recuperar e modificar superficialmente componentes ou estruturas construídas de aço carbono, estuda-se a viabilidade utilizando medidas de desgastes, que são métodos para verificar a remoção de material por ação química ou mecânica. Uma liga de ferro-carbono contém geralmente 2% de carbono. Seus elementos normalmente especificados é o carbono, responsável diretamente pela dureza do material, e pela sua tenacidade. O silício é um elemento essencialmente desoxidante junto com o manganês, que atua como desoxidante. O fósforo é responsável pela fragilidade a frio. E o enxofre, esse funde-se nas temperaturas correspondentes a operações de forjamento e laminação, diminuindo a tenacidade do aço, às vezes chega a causar sua desintegração pela formação de fissuras durante a ação do martelo, ou de forja, ou de cilindro laminadores. Nós temos as fases de liga ferro-carbono em função da temperatura de composição. Podemos deixar alguns pontos aqui, como o ponto A é o ponto de fusão do ferro puro, o ponto D, que é um ponto impreciso, mas é o ponto de fusão do ferro. A parte superior do gráfico corresponde às reações onde o líquido para o sólido, já que a parte inferior corresponde às reações do estado sólido. O ponto C indica a presença de uma liga eutética. O ponto S é o ponto eutetoide. O ponto E, o teor de carbono já chega a 2,11%, separando dos ferros fundidos. Aqui nós temos o diagrama TT, que é o tempo, temperatura e transformação. Já nos mostra outras fases que podem ser formadas. As curvas são geralmente em forma de C, onde está o início na esquerda, o final de transformação da austenita. Por exemplo, uma temperatura de 600 graus Celsius da austenita leva 2 segundos para se transformar em ferrita.
mais 4 segundos iniciando a perlita e 15 segundos terminando em transformação da microestrutura 15% ferrita e 85% da perlita. O tempo de transformação é mínimo, mas a velocidade de transformação é rápida, e o tempo tende a aumentar com o aumento do teor da liga. Os aços Hardox foram desenvolvidos na década de 1970 e está sendo continuamente aprimorado desde então. Este aço apresenta combinação consistente entre alta dureza, elevada resistência mecânica e excelente resistência ao impacto, aumentando a vida útil dos produtos. Os aços comuns especiais já são aqueles que possuem algumas propriedades como a dureza sendo variável, ponto de fusão e de ebulição normalmente elevados, sua maioria dos metais são dúcteis, bons condutores de calor e eletricidade, a sua resistência mecânica são altas, abrangendo a tenacidade, que é a resistência ao choque, a resistência à compressão, tração e torção. Uma comparação com aços comuns e aços especiais sendo as suas composições químicas. Tratamentos térmicos de aços através da têmpera, que consiste no aquecimento do aço até a temperatura da austenitização, entre 815 e 800 graus Celsius, seguindo de um resfriamento rápido. Os mecanismos de endurecimento consiste no aumento contínuo de tensão, além de uma característica típica do processamento a frio dos metais. Representa um dos mais importantes métodos de operação industriais para endurecer os mesmos. Desgastes do aço. O desgaste é um dano produzido em uma superfície causado pela interação com outra superfície. Geralmente envolve a perda progressiva de material devido à carga de deslocamento entre as mesmas. O comportamento do material em situação de desgaste depende do tipo de contato, do nível de tensão, da temperatura resultante e da natureza do ambiente. Os tipos de desgaste podem ser desgaste abrasivo, desgaste adesivo, desgaste por fadiga, desgaste erosivo, desgaste corrosivo e desgaste por fricção. As chapas Hardox 450 e 550 são fornecidas pela empresa SASB. As chapas de aço AISI SAI 1045 são fornecidas pela mesma empresa na forma recosida. A primeira parte do trabalho será caracterizar as amostras como recebidas por meio de ensaio de resistência à tração, dureza, resistência ao impacto, desgaste abrasivo, desgaste corrosivo e fricção. Após a caracterização inicial, uma amostra será tratada termicamente, a outra será trabalhada a frio. Ambos os processos serão feitos para aumentar a dureza e resistência ao desgaste. O tratamento térmico será uma têmpera. O aço será aquecido a 850 graus Celsius e depois será resfriado em óleo. Em seguida, o mesmo material passará por um tratamento de revenimento a 70 graus Celsius por 2 horas para alívio de tensões. O trabalho a frio será feito por laminação, onde a redução da espessura do material irá gerar encruamento e aumento de densidade das discordâncias, que irão aumentar a dureza e a resistência ao desgaste. Os mesmos ensaios inicialmente citados, da resistência à tração, dureza, resistência ao impacto, desgaste abrasivo, desgaste corrosivo, fricção, serão realizados nos aço tratado termicamente e no aço encruado. Será feita uma avaliação em termos de custo de processos, rigor de aplicação e custo-benefício de uma forma geral. Conclusão do nosso trabalho. De acordo com o estudo feito entre os aços Hardox, os aços comuns, aços especiais, observou-se que possuem uma alta resistência dentro das propriedades mecânicas, respeitando seus limites de tensões por deformações, sob os seus processos de tratamentos térmicos e termoquímicos, todos resultando em uma alta dureza e boa tenacidade. Em comparação com os aços Hardox, o aço ficou claro que o Hardox apresenta uma alta resistência ao desgaste devido aos seus componentes químicos e seu processo térmico, sendo utilizado em ambiente onde os desgastes abrasivo e corrosivo são maiores. Assim, constata-se que diante da diversidade de elementos utilizados na fabricação, teremos um aço para cada tipo de processo, sendo empregado nos projetos mecânicos, permitindo uma durabilidade maior com espaços de manutenções prolongados. Aqui estão nossas referências para pesquisas e informações. Muito obrigado.